o reino futuro. Ainda que Jesus tenha dito aos seus discípulos que o reino estava perto, realmente estava em seu meio, ele também falou do reino em sua forma futura. Ele disse aos seus discípulos que orasse: venha o teu reino, Mateus capítulo 6, versículo 10. Os discípulos haviam esperado que Jesus estabelecesse este reino vindouro ou futuro antes do Calvário. Quando Jesus morreu, suas esperanças estavam perdidas. Depois de sua ressurreição, suas esperanças foram reavivadas. No período de tempo entre a ressurreição e seu retorno ao céu, Jesus falou muitas coisas sobre o reino de Deus. Isso incitou os discípulos para perguntar: Senhor, será esse o tempo em que restaurareis o reino a Israel? Atos capítulo 1, verso 6. Jesus respondeu: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Atos capítulo 1, versículo 7. A vinda do reino é certa, porém o tempo de sua visível restauração descansa com o Pai Celestial. Jesus compartilhou muitas coisas que devem acontecer na terra antes do reino ser estabelecido em sua forma final. Estes sinais foram revelados para ajudar-nos a reconhecer quando o tempo aproximar-se. Você pode ler sobre esses sinais em Mateus capítulo 24 e Mateus capítulo 25, Marcos capítulo 13 e Lucas capítulo 17, do verso 20 ao 37. Jesus disse aos discípulos que quando essas coisas começarem a suceder, elas seriam um sinal que a restauração visível do reino de Deus estava perto. Lucas 21, verso 31. O Evangelho a todas as nações marca o princípio do fim. Mateus 24, 14. Jesus voltará à terra. Atos capítulo 1, versículo 11. Jesus derrotará todos os reinos do mundo. 1 Coríntios capítulo 15, verso 24 e 25 e Apocalipse capítulo 11, verso 15. Satanás e os residentes de seus reinos serão derrotados. Apocalipse capítulo 20, versículo 10. Todas as nações entrarão no reino de Deus. Mateus capítulo 8, versículo 11. Todas as pessoas reconhecerão a Jesus como Rei. Filipenses capítulo 2, versículo 9 ao 11. Apocalipse capítulo 19, versículo 6. Todos os homens vivos e mortos serão julgados por Deus. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Apocalipse capítulo 20, versículo 12, 13 e versículo 15. Jesus contou uma parábola sobre o reino ser como uma grande rede lançada ao mar, que recolhe todo tipo de peixe. Quando a rede foi retirada do mar à praia, os peixes bons foram separados dos ruins. Mateus capítulo 13, do verso 47 e 48. Ele também falou do reino como o joio e o trigo que crescem junto durante um certo tempo. Porém, no fim, o trigo é separado do joio. Mateus capítulo 13, do versículo 24 ao 30 e versículo 36 ao 42. Pelo exemplo do joio entre o trigo, Jesus ensinou que o reino já havia vindo, porém os homens maus ainda estavam presentes. Durante um certo tempo, os dois coexistirão. No juízo, eles serão separados. Essas duas parábolas envolvem a separação que ocorrerá no momento do juízo. Aqueles que entraram no reino através do novo nascimento serão aceitos no reino visível em sua forma final. Todos os outros serão lançados fora do reino. Lucas capítulo 13, verso 28. O reino de Deus será estabelecido em sua forma visível. Daniel capítulo 7, versículo 14. Os verdadeiros crentes reinarão com Jesus no reino. Apocalipse capítulo 3, verso 21. Haverá um novo céu e uma nova terra. Você pode ler as descrições do novo céu e da nova terra nos capítulos 21 e 22 de Apocalipse. Jerusalém será o trono do Senhor e todas as nações se achegarão a ele. Jeremias capítulo 3, verso 17. Deus criou a terra como uma extensão de seu reino celestial. Ele escolheu o homem como um instrumento através do qual o seu reino se estenderia. O homem falhou nesta responsabilidade. Depois, Deus escolheu a nação de Israel, através do qual o seu reino se estenderia. Porém, Israel falhou em sua responsabilidade. Eles se voltaram aos deuses falsos e às normas mundanas, aceitáveis em lugar dos princípios do reino. Então, Deus enviou o seu Filho, Jesus Cristo. Aonde o primeiro homem, Adão, falhou, o segundo homem, Jesus, teve êxito. Ele introduziu o reino de Deus na terra.
Jesus proporcionou um caminho através do novo nascimento para que todos os homens e mulheres, jovens e crianças, pudessem viver no reino de Deus e que o reino existisse dentro deles, ainda que ele vivesse no mundo natural. Porque o reino e seu rei foram rejeitados, o estabelecimento visível do reino foi postergado até uma segunda vinda. Para estender a mensagem do Evangelho do Reino, Deus agora tem escolhido a igreja local. A igreja local é o instrumento através de quem a mensagem do reino de Jesus será compartilhada com as nações do mundo. Aonde o primeiro povo escolhido, Israel, falhou, a igreja agora está tendo êxito para a glória de Jesus. Quando o evangelho do reino for pregado por todo mundo, o segundo retorno do Rei Jesus ocorrerá. O reino de Deus será estabelecido em sua forma final, a forma visível. Todos os outros reinos do mundo serão derrotados.